Fala galera de Loren de volta. Bom, começando aqui uma série nova do canal que é totalmente inspirada, totalmente copiada de um cara que eu gosto muito, que faz basicamente a mesma coisa. Eu não vou fazer a mesma coisa que ele, tá? Não é uma cópia completa. É algo parecido com o que ele faz no com cartas de Magic. A gente vai começar agora com a série da análise histórica. E o que é essa série da análise histórica? Bom, eu vou passando por todos os packs. Eu vou fazer o seguinte: como tem muito produto variado em Yu-Gi-Oh, eu vou focar nos packs principais e os que forem relevantes, assim como os Hidden Arsenal, que são packs basicamente que tem todas as cartas são novidades. Então esses packs de reprint e tal eu vou deixar pra lá. Talvez eu faça dos estruturais. Eu ainda não decidi. E bom, sem muita demora. O primeiro pack que a Konami lançou do de Yu-Gi-Oh é um packzinho chamado Legend of the Legend of Blue Eyes White Dragon. Esse pack foi em 2002, tá? Deixa eu ver se não bugou nada aqui. Não, não bugou. Bugou um pouquinho, desbugou. Bom, o pack foi lançado em 2002. Ele é o primeiro pack principal para o TCG, que é importante eu falar. Eu não vou cobrir os anteriores a ele. Tiveram packs anteriores a ele que são packs cujo lançamento foi exclusivo no Japão. Então tem muito pack anterior a isso, que era pack do Elite Series 1, o Série 1, pack assim, que é tão específico falar que eu acho que ele, pra gente que vive aqui no ocidente, eles não contam, né? Tem muita carta que até tem história legal daquela época, só que são packs que vai acabar eu me repetindo muito nas cartas se eu for para esses packs muito anteriores. Eu já vou me repetir em muitas cartas porque a, a Konami, ela é diferente do Magic, ela tem a política de reprintar muitas cartas. Quando for reprint, eu vou falar, é o reprint e passar. E tem muitas cartas nesse começo que simplesmente não tem o que falar, são só cartas muito ruins, mas que tinham na época. E assim, não vou só pular se tiverem algumas cartas aqui que tem alguma curiosidade, eu vou falar. A ideia aqui do original do, do Elba, que é o cara que faz os vídeos de análise histórica do Magic, é falar mais de lore, de artwork, de história da carta. Eu gosto desse formato, mas pro Yu-Gi-Oh! Quis trazer alguma coisa diferente. Ele não fala, por exemplo, da usabilidade competitiva dela. E eu vou tentar trazer mais essa usabilidade competitiva, não para hoje, mas para a época que elas jogaram. Como eu tenho um bom tempo acompanhando o Yu-Gi-Oh! Boa parte dessas cartas eu vi jogar, uma grande parte dessas cartas eu conheço. E assim, a história do metagame é bem conhecida. Se você procurar aqui no YouTube, você vai ver a história do metagame por muitos canais. O Batata faz vídeos sensacionais sobre isso. E a primeira carta, ela vou falar algumas coisas. É o Hornet Dragon. Esse é um card que ele só tem em inglês. A Konami nem sempre lançou packs em português. Por muito tempo a gente não tinha cartas oficiais em português aqui no Brasil. É o caso desses primeiros packs. A gente vai passar por alguns desses packs que não tem em português, mas alguns tem. Eu não sei se eu vou conseguir trazer pra cá porque eu eu prezo muito por trazer aí a artwork original. Parece uma besteira, mas é relevante porque as artwork, as artes
tiveram várias mudanças de acordo com o reprint. O Tri-Hornet Dragon, ela é uma carta que não teve essa mudança de artwork até hoje. Pode ser que venha a ter no futuro. Mas uma coisa que muda nessa edição para as mais recentes, se ela tiver um reprint, a numeração da carta, se você reparar, tem o LOB-EN000. Ela não vem com LOB-001. E esse LOB vem logo abaixo da artwork. E é por essas coisinhas que eram muito relevantes para quem comprava a carta na época, ela para mim é bem importante. Eu vou tentar sempre trazer, eu estou usando o wiki oficial, eu estou usando o wiki fandom do Yu-Gi-Oh! Porque o wiki oficial não tem mais as artworks desse pack para usar. Eu tentei baixar todas as artworks originais, só que estava ficando com qualidades muito diferentes. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou usar as 7 card galleries do fandom wiki do Yu-Gi-Oh! Se tiver alguma artwork que esteja diferente da original, aí eu falo, tá? Mas eu acredito que tá tudo aqui igual que era o original. Esse primeiro, a coisa realmente mais interessante dele é o fato de ele ter N000. Ele era o segundo, eu acredito que nessa época ele era o segundo monstro mais forte do Yu-Gi-Oh! Só perdendo para o Blue Eyes White Dragon. O Blue Eyes White Dragon, por muito tempo, ele foi a carta mais forte do Yu-Gi-Oh! Em status. E é por isso que na descrição dele, ele tem uma poderosa engine de destruição virtualmente invencível. Poucos encontraram ele e essa criatura incrível e viveram para contar a história. Quando eu tive meu primeiro Blue Eyes White Dragon dessa época, eu odiava essa artwork, mas esse flavor test dele é maravilhoso, é sensacional. Para quem não sabe e acha que, inclusive eu sempre achei que a primeira artwork do Blue Eyes foi aquela do anime que o Kaiba usa com o Blue Eyes mais azul, mais azulado, um pouco mais reto, traço mais menos móvel assim. Ele é a primeira artwork do OCG. Aquele é a primeira artwork pro OCG que foi pro anime. Mas a primeira artwork do Blue Eyes no TCG, a oficial, é essa aqui que vocês estão vendo, que é essa que, na minha opinião, é muito mais feia. E a maioria dos jogadores vão concordar que elas eram bem mais feias. Assim, eu não sei se vale falar isso, mas as cartas tinham raridade nessa época. E tem até hoje. A raridade era diferente. Então, esse Tri-Hornet, que é o dragão de 3 chifres, ele era a raridade secreta na época. E eu acredito que poucos packs na frente, poucas cartas vão ter essa raridade. Depois vai se tornar algo mais comum. E porventura, em algum momento, a Konami deixou de fazer nos packs principais. Mas nesses primeiros packs tinham pouquíssimas cartas dessa raridade secreta. E aí tem poucas cópias assim também desses cards hoje no mercado. E acrescentou bastante valor. O Blue Eyes, por exemplo, ele era ultra raro. E aí, se você para pra pensar que o Blue Eyes era o mais forte, mas ele, na teoria, ele não era o mais raro. O mais raro era o Secret Rare, era o Gaia e o de três chifres. Aí vai chegar no Gaia lá na frente. Essa carta é muito ruim, ele é só um bicho de 1200, mas o Kaiba usava no nem, inclusive, pra você ver, essas cartas assim, elas tem tão poucas unidades que até as imagens delas são escassas na internet. Eu tava pegando algumas aqui, mas até eu fazendo uma busca bem minuciosa, as imagens delas são bem escassas hoje em dia. E por isso que vai mudar de vez em quando o tamanho, tá? Não tem o que eu fazer. Esse é a fusão do Joey. Essa é a carta favorita do Joey, né? Quem acompanhava o
o anime na época, sabe? Que o Joey adorava essa carta e num duelo contra o Bakura ele se transforma nesse bonequinho. Ele é a fusão de duas cartas muito ruins, mas que o Joey usava e o Joey gostava, e o Yugi usa ele pra vencer o Bakura. É assim, só tem flavor mesmo, que isso aqui nunca foi relevante e competitivo. Sempre foi uma carta muito ruim. Acho que nos jogos de PS1 talvez ele fosse bom, mas fora disso, carta ruim. A artwork, por outro lado, é uma artwork bem legal assim. Eu gosto muito dos traços das primeiras cartas de Yu-Gi-Oh! De como elas eram bem mais animísticas, né? As cartas têm contorno, os monstros eles nem sempre estão assim buscando muito brilho ou adicionar muita coisa. Por exemplo, o Skull Servant. O Skull Servant ele chega a aparecer, eu acredito, no anime. Nessa época ele era menos relevante ainda, mas ele sempre foi uma das cartas que é, tinha a mística, principalmente nesse começo de jogo, porque o Kuriboh no anime ele é destacado como a carta mais fraca do jogo pelos status dele. Ele tem 300/200. Ele tem 300 de ataque e 200 de defesa. Mas a carta mais fraca do jogo nessa época era o Servo da Caveira. Porque ele, além de ter o mesmo status do Kuriboh, ele não tem efeito. Ele não tinha nenhum suporte, não tinha nada. Então ele era a carta mais fraca do jogo. Lá na frente vai surgir cartas que tem status 0/0. Mas aqui ele é o mais fraco do jogo. Até o momento. O Mago Negro, né? O que falar do Mago Negro? Bom, primeiro a arte. Essa era a primeira arte do TCG que recebeu. Não é aquela arte boladona. Eu não acho essa arte feia, diferente da do Dragão Branco. Mas você vê como ela é diferente do anime, como ele tá de braços cruzados, assim, com... Ele passa um ar muito de habilidoso. Eu gosto dessa arte, eu acho essa arte muito bonita. É uma das minhas artes favoritas dessa época do jogo. Mas muita gente, por conta do anime também, gosta daquele mago negro performista, né? Que fica, faz um sei lá o que. Eu, sendo bem sincero, eu até gosto dessa artwork. Mas eu entendo quem não gosta, né? Porque muita gente veio dessa época, veio do anime. São 125 cartas, então não vou perder muito tempo. Mas tem que falar o Flavor Test, que também é absurdo. Clássico, né? O Mago Supremo em termos de ataque e defesa. Porque eu acredito que ele não é o Mago com maior ataque e defesa nessa época. Eu acho que nesse pack lança mais um, mas eu vou confirmar. Nem eu lembro. Tô passando aqui, conforme eu for lembrando, eu vou falando. O Gaia, do Yugi também. Pareceu muito do anime. Não era relevante competitivo. O desses primeiros que a gente falou, o mais relevante foi o Dragão Branco, justamente por isso que eu falei de 3.000 de ataque e 2.500 de defesa, status muito altos pra época. Guerreiro Guardião Celta, eu adorava essa carta, eu adoro a artwork dessa carta até hoje, é uma das melhores que, que eu já vi assim do Yu-Gi-Oh! Eu gosto muito desses traços meio de carta bem envelhecida, assim, esses traços antigos, esses tons que usaram no Guardião Celta, eu gosto muito, eu adorava. Agora, na minha opinião, tem uma bizarrice que até hoje eu fico achando estranho, que a mão dele, do Guardião Celta, como o dedo dele parece que não vem de lugar nenhum. O dedo midinho dele, assim, essa mão que tá apontando pra frente, ela é meio estranha. Mas, assim, quando eu era mais novo, eu gostava e pronto. Assim, não tinha muita coisa pra falar. Eu nem prestava atenção na mão dele. Eu vim prestar atenção depois que fiquei velho. Os músculos dele são um negócio bizarro, mas... Pô, que era criança, pô. Ele ia ligar pro músculo do...
sabia que ela era bombadão, pô. Seto básico, não tenho o que falar, era uma carta horrível, ninguém usava. Você só usava isso aqui se você não tivesse card de Yu-Gi-Oh! Pra completar 40 cartas. Que na época, nem, assim, o limite mínimo era 40 cartas, mas... Mamute Cemitério, esse era mais uma carta do Yugi. Também achava a artwork dele muito foda. O mamute que protege o cemitério do... Nem dá pra ler, porque aí a qualidade dessa imagem ficou horrível. Mas a artwork dele era muito foda, mas a carta era horrível. Nunca jogou. Nunca vi o jogo. Esse é outra carta que eu achava sensacional. Quando eu era muito novo, eu via... Eu botava o Presas Prateadas, o nome dele é Presas Prateadas. E Presas Prateadas equipado com a lua crescente. E eu queria fazer a mesma coisa do anime, do meu Presas Prateadas ficar muito brabo. Era totalmente flavor oriented, mas assim, o card era ruim. Era mesmo status do Mamute Cemitério, né? No anime, por outro lado, carta brabíssima. Presa prateada, pô. Um Lobo da Neve que é bonito para os olhos, mas absolutamente vicioso em batalha. Eu não sei se a tradução tá certa, mas tá aí. Tem uma coisa relevante que eu não falei ainda, vou aproveitar que tá bem visível aqui. Tem uma numeração embaixo dessa carta, que é 90357090. Isso era muito bom e a Konami, ao passar dos anos, ela foi implementando em todas as cartas, ou quase todas as cartas, não sei dizer se todas têm, mas é uma segunda forma de você fazer o cheque de autenticidade, porque era muito comum ter carta pirata nessa época. A gente jogou com carta pirata, eu joguei com carta pirata, e essa era uma forma de você checar a autenticidade. Se ele viesse com a numeração, se ele não viesse sem a numeração, era falsa. Se viesse com a numeração diferente, era falsa, porque todas as cartas vinham com essa mesma numeração já para você checar com a base lá da Konami. E assim, para quem comercializa, até hoje essas primeiras cartas elas são as mais difíceis de você checar a autenticidade, porque muitas não vinham com isso, muitas vinham com coisas diferentes, coisas posicionadas em forma diferente. As do OCG então nem se fala, e é legal falar isso porque essas numerações foram bem boas assim para quem colecionava e comprava e queria as cartas originais. Continuando aqui, carta horrível, muito ruim, um bode cinza. Olha de onde é que vem a asa desse card. Cara, ele voa ou não. Se ele voar, ele voa torto, né? Ele voa de lado. Parece, pô, isso aqui não tem como, cara. Isso aqui é completamente absurdo. É relevante competitivo? Nunca foi, nunca será. Essa carta é horrível. Trilha do Cemitério, que não é uma trilha, é uma espada. Não, trilha do pesadelo, né? Que não é uma trilha, é uma espada enfiando o caixão. Essa é uma das cartas que teve mudança na artwork do OCG pro TCG. Mas ainda assim é uma espada enfiando no caixão com o nome de Trilha do Pesadelo. Não tem nada a ver com o nome, a carta é irrelevante, nunca foi. Mas o flavor test dela é: este demônio passa o julgamento dos seus inimigos que estão trancafiados em caixões. Ele passa a faca na galera que já morreu. Tem nada a ver, nada com nada. Assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A carta é ruim, tá? É ruim. Nemurico, mais uma carta ruim. Que alguém me explica o que é Nemurico? Ela é uma maga. Uma maga minhoca, não sei. Ela é um bebê enrolado no lençol. Bebê elfo, também não sei. Cara, até hoje eu não sei decifrar o que é essa carta. A artwork é muito feia, muito nada a ver. Mas a mão dele, cara, parece
Cara, parece a mão daqueles desenhos, daqueles gibi de evangélico, sabe? Tá chupando o dedo com a mão, sei lá, cara, da turma da Mônica. O 13º caixão, a 13ª tumba. É isso aí. Tem uma, um esqueleto segurando uma espada e o nome é a 13ª tumba. Não é uma tumba. Talvez fosse alguma dessas cartas que também sofreram artwork. Sendo bem sincero, eu não lembro. Mas mesmo assim, passar 13ª tumba, virar um esqueleto com espada e passar isso pro TCG é no mínimo estranho. As decisões de artwork, a Konami ela usava algumas coisas meio loucas nessa época para escolher essas artworks. Esse é mais um de vários monstros fusões que a gente vai ter que são completamente irrelevantes. A gente já teve o favorito do Joey. E esse aqui, ele além de ser irrelevante, ele me abre a brecha para falar que nessa época o Extra Deck ele não tinha limitação de número de cartas. Então você podia levar uma quantidade que você tivesse de cartas de Extra Deck. E logo no começo, acho que em 2004, quando teve o primeiro torneio oficial, eu já falei isso nos vídeos lá do World Championship 2008, a Konami teve problemas. A Konami já teve problema com o número de cartas no main deck e número de cartas no extra deck, porque teve um cara que levou 3.000 cartas no main deck e teve outro que levou, sei lá, 300 cartas no extra deck. Ele levou uma pilha de cartas no extra deck. E isso era ruim para fazer o deck check, né? Eles têm que comparar a deck list com o que o cara tá usando, para ver se o cara tá usando tudo aquilo mesmo e todas aquelas cartas que ele botou na deck list estão corretas. O que fez com que a Konami rapidamente mudasse a regra de limitações de cartas para a limitação de 40 a 60 e no extra deck eu acredito que ficou 30 ou foi eu acredito que foi 30 cartas no extra deck, que depois passou a 15. A de 40 a 60 permanece até hoje. Manipulador das chamas, carta ruim, mas ele servia para fusão daquela primeira fusão lá do Joey, o espada flamejante, espada flamejante. E esse bicho aqui é da fusão desse outro. Fora isso, é carta ruim. As artworks tem muito o que falar. Essa artwork que eu agradeço é que ela tem a ver com o nome. Fora isso, realmente não tem muito o que falar. Esse é uma artwork estranha do cara. É um bicho planta, o planta chama. E assim, ele tem uma artwork feia, basicamente feia. É uma raiz que tem uma cara e a planta é a parte de cima. Aí você olha para baixo e acha que é os olhos. E talvez seja, mas a planta tem olhos e boca, mas a raiz tem boca. Enfim, isso aqui é uma confusão. A Konami, cara, a equipe de direção de arte era um negócio bizarro. Apesar de que eu gosto de muitas artworks dessa época, vocês vão ver que tem coisas absurdamente. Tipo, isso aqui é um negócio horrível. É uma batata com sei lá o que. Dark Fire Dragon, mais uma das fusões irrelevantes para o jogo. Essa aqui nem tão irrelevante, ela foi utilizada por algum tempo por conta do nível dela. O nível dela sendo level 4, ela por algum tempo foi utilizada para fazer Instant Fusion. Ela era um dos poucos alvos disponíveis de Instant Fusion level 4. O outro também foi, mas assim, o espadachim alado, por exemplo, não podia. Ele é 6. E essa aqui por muito tempo foi utilizada para fazer justamente jogadas de Exceed, de Synchro. E algum tempo foi relevante isso aqui para fazer esse tipo de jogada. Bom, não, nunca foi bom. Mais uma carta que nunca foi relevante para o competitivo.
apesar disso, a artwork dela eu sempre achei muito braba. Ele é um artwork simples, mas é muito boa. Eu sinto que as cartas, apesar de não terem aquela artwork elaborada do Magic, a simplicidade das artworks nessa época faziam as cartas ficarem muito destacadas. É o Rei Rei Obscuro do Abismo. Nome brabo, mas a carta só tem 1200. O cara é o Rei Obscuro do Abismo e ele só tem 1200 de ataque. E level 3. Esse aqui é um bicho das artworks estranhas da Konami. O Demônio Refletivo. É um pássaro, é um papagaio com asa de morcego. E tirando o grande problema de onde é que esse demônio tá vindo, que parece um. Vocês me entenderam? Se vocês me entendem, a carta não tem muita coisa que falar. Ela os status dela, das cartas aqui importavam muito e ela não tinha um status muito destacado para o nível, para usabilidade dela. E ele é luz, vai entender, né? Ah, e outra, é o demônio refletivo número 2 é tipo bestalada, não é tipo demônio. Konami, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos ser coerentes com alguma coisa. Fusionista, mais uma das fusões irrelevantes para o competitivo de Yu-Gi-Oh! TCG. Feito com duas cartas irrelevantes. Nunca vi o jogo assim, apesar do level 3 poder ser um argumento para usar Instant Fusion, mas nunca vi isso sendo usado nem assim. A artwork, porém, é negócio. É um gato com cara de pantera, que é besta, com asas de anjo e cauda de sei lá o que. Um gato gordo, né? Um gato preto gordo. A artwork dele, pelo menos, eu acho ok. Isso aqui é um tigre tartaruga. O tigre tartaruga é mais uma das cartas irrelevantes, apesar de que nessa época 1500 de defesa era um pouquinho relevante, só que tinham cartas com mais defesa e isso fazia ser relevante. Só que cartas com mais defesa costumavam ser muito piores e muito menos usadas do que cartas com muito ataque. Então, você usar uma carta de 1500 de defesa ao invés de usar uma carta de 1500 de ataque muito, já era muito menos valoroso. É tipo usar uma barreira. Não importa se ela tem 0/10 de defesa muitas vezes. Se botar um bicho de 11/1, ela não mata. E era bem o caso desse tigre tartaruga. Você não ia atacar com um bicho de 1000 de ataque. Esse bichinho aqui, a coisa mais relevante para falar dele é a artwork. E ele foi usado, acho que em alguma fusão. Nunca foi relevante, mas a artwork dele era muito legalzinha, cara. Tirando essa sombra, esse uso de preto mal utilizado pra caramba nessa época, a artwork dele era uma artwork que eu gostava. Só que hoje em dia, ó, a gente olhando aí, é uma minhoca com asas e cara de Pokémon. Pelo amor de Deus, né? Petit Angel, esse aqui é relevante usar porque essa artwork do Petit Angel, que é um negócio bizarro, parece um Pac-Man com braços e asas e coisinha, uma rosquinha. Ela serviu como base do Cyber Petit Angel, que ali sim foi uma carta relevante. Dito isso, essa carta é completamente irrelevante. Eu acho que ela servia para fazer alguma fusão, e muitas dessas fusões era por causa do jogo do PlayStation 1. Mas essa carta era ruim, nunca foi boa. Inotama Soul, mais uma carta que servia para fazer alguma das fusões que surgiu lá no PlayStation 1. Dito isso, carta horrível. E esse chama de Alma de Inotama é uma chama da cultura japonesa. Eu acho que a arte era legal, mas você olhava para o ataque e defesa era uma porcaria. Aí Aquamador, essa era uma das artes mais fortes, assim, uma das que eu mais gostava na época.
Só que, como eu falei, ter 2000 de defesa não era lá essas coisas. Muitas vezes servia para segurar um jogo que já era naturalmente segurado. Eu sempre quis que o Aquamador recebesse um deck, alguma coisa do tipo, e eu acho que ele recebe um Aquamador 2 com 3000 de defesa lá depois em outro set. Mas nessa época aqui era só ele, e o que tem de bom para falar dele é a arte que essa sim é uma arte bem anime, bem de protagonista de anime, e que eu acho muito legal e sempre gostei muito. Você vê pelo cabelo, né, o estilo de traço de anime do cabelo, muito legal. A única coisa estranha nessa artwork é de onde vem onde é que tá o pescoço do Akamador. Isso é um mistério. Pescoço na nuca. Kagemusha, esse aí tirando a arte que é uma arte que eu acho muito bonita. Essa é uma das melhores artes também. Uma das poucas artes boas. Esquece essa parte anatômica de o braço dele se dividir em 4 partes. Eu achava a artwork dele muito boa. É mais uma carta que serve para fazer fusão e mais nada. E assim, não é que ele faz uma fusão relevante. A fusão é ruim, mas usa ele. E os status dele é muito fraco. Só que, assim, merecia um negócio um pouquinho melhor, né, Konami? Pelo amor de Deus. Chama Fantasma. É a fusão que a primeira fusão que fazia com o Skull Servant. Depois vem outra. Acho que não nesse pack. Nunca foi relevante. Já vi sendo usado também com o Instant Fuse. Esse aqui, ao invés do outro, já vi. Dito isso, nada demais. Tumult Dark Ruler, esse é a carta que serve como base de artwork para o Dragão Trovão de 2 cabeças. A artwork dele é muito parecida, exceto pelo pé de galinha que ele tem. E a posição da outra boca que ele tem uma boca no pescoço. Mas uma decisão artística estranhíssima. Ele, apesar do nome, é um dinossauro. E eu acho que por conta do pé de galinha, que ele é um dinossauro. Né? É uma artwork muito feia. É uma carta totalmente irrelevante para o jogo. Dissolve pedra. É o Alama, basicamente. Parece aquele personagem do Star Wars, que eu não lembro o nome, fora isso, mas uma carta totalmente irrelevante pro jogo. Deixa eu ver se não tô muito escuro aqui. Tô. Mas dá pra ver minha cara, tá bom. Raiz Água. Mais uma carta. Esse aqui eu nem sei se usa infusão, nunca vi isso aqui sendo usado. Isso aqui é uma das cartas horríveis que a Konami já fez, mas eu achava a artwork dela ok, assim, se tivesse um, um ataque bolado, botava 1900 de ataque, aí talvez a galera usasse. Mas a Konami deu 900 de ataque e 800 de defesa. Carta totalmente irrelevante pro jogo. O Furioso Rei dos Mares. Ele é muito furioso e ele é Rei dos Mares. A artwork dele era ok, exceto pelos infinitos gomos abdominais que ele possui. O preto aqui destaca muito ele e eu acho até a artwork dele. Para a gente que era novo, a gente não ligava para quantos gomos de abdômen uma pessoa real tem. Ele não é uma pessoa real, ele é o Rei dos Mares, furioso. E assim, a artwork dele era muito braba. Só que a carta é horrível. Era tão horrível que nem quando eu era criança eu não queria usar uma carta com uma artwork dessa por conta do ataque e defesa dele. Mais uma carta de artwork muito legal. Essa aqui, muito no começo ainda vi alguma coisa de pessoas usarem por conta dos 1600 de defesa. Mas não é porque era bom, como eu falei. Já tinha Aquamador, que tinha uma defesa muito melhor e era o melhor card de defesa assim level 4. Mas para quem não tinha o Aquamador, ela era uma opção porque parava a maioria dos bichos de 1500, que era muito comum nessa época. Raio e temperatura,
Olha a cara desse vento, irmão. Esse cara é malandro. Esse cara tá querendo uma sacanagem. Essa carta tem duas faces muito memes. São muito estranhas. A artwork tem tudo pra ser um artwork legal, exceto que a Konami estragou a cara do sol e do vento. Dito isso, a artwork não é das melhores, mas a carta também não era, então passou desapercebido. Rei Névoa, mais uma artwork estranha. É uma nuvem com coroa. E ele é tipo demônio. Bom, essa é uma das Mystical Ship. Eu acredito que tenha mais uma Mystical Ship. Provavelmente é nesse pack que ela já foi lançada, porque essa é a número 2. Então tinha a número 1. E a Mystical Ship, a outra, tem outra Mystical Ship que uma é substituta de fusão. Essa Mystical Ship, ela é material de fusão de alguma carta. Dito isso, nem a fusão nem ela é relevante para o jogo. Nunca foram. Mizaki é um dos materiais usados para fazer aquela fusão lá do chama flamejante. E dos dois materiais é o que tem melhor status. Dito isso, é uma carta ruim. Eu acredito que tem o Mazaki 2. Eu tenho uma carta que tem uma artwork muito parecida, mas a artwork dele é muito braba. Se eu não tivesse dado uns 600 de ataque para ele, ele teria sido relevante só pela artwork. Porque a artwork dele é muito bolada. É uma das melhores artworks dessa época. Tipo, não tem um defeito anatômico aqui, sabe? Ah, a espada tá torta. Tá, isso não é um defeito anatômico. Pode ser que a espada dele seja torta mesmo, cara. Porra. Mas eu achei a artwork dele nessa época era brabíssima. Nunca usei porque a carta é ruim. Tem 1100 de ataque, 1100 de defesa. Pelo amor de Deus. Kurama não é a esposinha do Naruto, a raposinha do Naruto. 800 de ataque, 800 de defesa, não preciso nem falar que é irrelevante. Aí começa a primeira spell, é a primeira equipe spell. É uma carta que dá 300 de ataque e defesa para um monstro guerreiro. Isso aqui seria mais relevante se a gente tivesse passado por algum guerreiro com status bom. Talvez tenha algum, mas eu acredito que já nessa época a ideia não era equipar um guerreiro com essa espada lendária, não. Espada lendária que tem uma usabilidade horrível, né? Não tão lendária assim. 300 de ataque e 300 de defesa. Presas bestiais. Acho que o nome dessa carta em português é esse. E ela dá 300 de ataque e 300 de defesa para um besta. Tem várias dessas cartas assim que dão 300 de ataque e 300 de defesa para o tipo, de acordo com o tipo. E as mais úteis são as que tem os monstros com tipo de status mais alto. Então, tipo, o monstro de 1900 aqui nessa época descia um sarrafo no jogo. Então, se você pudesse equipar um monstro com um ataque de 1500, por exemplo, como foi o Gazelle, ele ficar com 1800, ele começava a ser uma carta relevante. Mas eu acredito que não era a estratégia mais utilizada nessa época, não. Aí a mesma coisa é o Cristal Violeta, a gente vai passar por todas, né? Eu acredito agora. Cristal Violeta, equipa no zumbi, dá 300 de ataque, 300 de defesa. Artwork bonita. Essa aqui eu acho que foi a mais relevante, entre aspas, se foi relevante. Ele pode considerar sendo relevante. Que é a que dá 300 de ataque, 300 de defesa pra monstro spellcaster, mago, né? É o livro das artes secretas. Poder de Kaishin, mesma coisa, só que pra monstro tipo Aqua. Eu acho que só tem de Aqua o Aqua Amador por enquanto. A gente pode ver mais algum aqui, mas por enquanto só tem ele. Dragão, Jarro de Capturar Dragão. Essa carta foi relevante no anime. No TCG nunca foi relevante. Apesar de que pra época o efeito dela não era ruim, tá? Esse efeito de passar tipo dragão pra modo de defesa segurava muito o jogo. E nos duelos informais ela era sensacional porque ela roubava os dragões do oponente. A gente inventava efeito. A artwork dela é muito boa. Primeiro campo, dá 200 de ataque e 200 de defesa para todos insetos, besta, planta
e besta guerreiras. É isso. Não era tão relevante não. Montanha faz a mesma coisa para dragão, bestalada e trovão. Sogen, besta guerreira e guerreiro, 200 de ataque. Clássico. Umi, essa aqui era um pouquinho mais relevante. Das Field Spell, ela era a mais relevante pelos status dos monstros água que a gente vai ver ainda. E basicamente todo o deck de água queria usar ela para que os monstros de 1600 ficassem com 1800. E para a época isso era relevante. Além de ela ser a primeira que diminuía ataque de monstro. Então, se você pegasse monstro tipo máquina e fogo e chama, eles também diminuíam o ataque. Então, assim, não é que esses dois tipos fossem relevantes, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas era uma das poucas que era relevante e é uma das poucas dessa época que tem. É a única dessa época que tem suporte até hoje. Yami, essa sim, ela foi quase relevante, assim. Não era relevante no mais alto competitivo, mas o fato de ela dar 200 de ataque para monstros tipo demônio e mago nessa época era relevante porque eram os bichos com os ataques mais relevantes que jogavam o jogo competitivo para a época. Então não é que ela era realmente relevante, mas se você forçasse, principalmente no informal, você via a gente usando. A artwork dela é clássica e sensacional, né? Coisa simples, é um campo de escuridão. Eu gosto dessa artwork, tá? Apesar de simples e tal, não tem muita coisa elaborada, mas é uma que eu gosto. Essa aqui era monstro, via jogo pra caramba. Buraco negro, a artwork clássica do jogo, uma das melhores artworks que a Konami já fez. E essa carta passou um tempo sendo relevante e passou um tempo vendo o jogo. Nessa época não tinha banlist, então tinha 3 disso aqui e as cartas não se protegiam de destruição, então era muito comum isso aqui virar o jogo sozinho. Com pouco tempo, acho que em 2003, a Konami lançou a primeira lista limitando as cartas e depois, só depois, vieram as banidas, as primeiras banidas da história. E eu acredito que a Dark Hole ainda permaneceu limitada por algum tempo. Foi banida, foi desbanida e hoje ela não é nada demais. Mas esses efeitos super simples que a gente vai ver, elas eram os primeiros power cards do jogo e os primeiros decks da história do Yu-Gi-Oh! Eles eram totalmente baseados nesses power cards, tá? Que a gente vai ver nesse set. É bem fácil de reconhecer esses super efeitos de destruir todos os monstros no campo. Isso aqui era um super efeito na época. Isso era outro super efeito na época. E era muito melhor do que a Dark Hole. Só tem um problema para esse card. 53 era a raridade dele. Como ela tinha a raridade de ultra rara, era ultra rara, nem lembro. Assim, ela era muito difícil de conseguir, ela era short print. Tinha pouquíssimas por box e pouca gente tinha, ela era uma carta cara. E nessa época tinha alguma, a gente vai ver se eu conseguir em português. Aqui tem spell card e em português essas spell cards elas vinham com o nome, mudaram de feitiços e magias. Tinha algumas que vinham feitiços, card de feitiço e outros cards de magia. Só um pequeno detalhe. Essa carta era muito forte, via muito jogo, muito mais jogo do que Dark Hole. Apesar de o Dark Hole ter um artwork que eu gosto mais, essa era uma artwork clássica também da Igeki, que é a única artwork que ela tem até hoje. Mas essa carta era baseada no na Trovão lá do Magic. Baita carta, né? Via jogo pra caramba, viu o jogo, foi banida por um
bom tempo. Hoje em dia, acho que a maioria das cartas não se protegia, né? Por muito tempo foi assim. Carta horrível, dá 500 pontos de vida. Quem ganha 500 pontos de vida nunca foi relevante, tá, gente? Ponto de vida é um recurso muito barato para se usar e 500 pontos de vida não ia fazer você ganhar jogo. Essa por muito tempo foi uma das piores cartas do jogo. Dar 200 pontos de vida é patético. Dar 500 pontos de vida não é muita coisa, mas é melhor do que ela. Fissura por um bom tempo também foi relevante, principalmente depois das primeiras listas de banidas ilimitadas que o jogo teve. A fissura, por ser 1 para 1, uma carta que é 1 para 1, ela era muito utilizada ao invés da Lightning Vortex. Hoje em dia a gente tem Lightning Storm. Por um bom tempo no jogo foi relevante Lightning Vortex porque ela descartava 1 e destruía todos os monstros face para cima. Só que para você tirar valor da Lightning Vortex, você tinha que usar ela, descartar mais um. Então eram 2 cartas, então você tinha que tirar valor destruindo pelo menos 2 cartas, ou 3. Para você tirar um valor real dela, você tinha que destruir 3 cartas. A fissura é 1 para 1, tudo bem que você não escolhia qual carta que você ia destruir, mas por ela ser 1 para 1, ela viu algum jogo por um tempo. Inclusive, ela já teve na lista, tá? Já tomou lista em algum tempo. E lá na frente, em alguns momentos no jogo, também foi relevante o fato de ela não fazer alvo. Isso foi relevante. Ela não dá alvo. Trap Hole. Nessa época era a melhor trap uma das melhor trap do formato, não. Acho que a gente vai ter Mirror Force aqui. Mas era uma trap boa no formato. Poucas coisas entravam especial summon. Quando o cara descia um normal summon, você dava trap hole. Normal summon era muito comum nessa época. Polimerização era uma carta ruim. Essa carta demorou pra ver algum jogo. Muito ruim. A teoria da polimerização pode até receber um vídeo dela própria. Essa é uma carta que teve alguns reprints de artwork. Esse é o artwork clássico e é muito, muito bonito, mas no anime o artwork era diferente, que me dava uma tiltada. Principalmente porque quando veio pra mim, a minha primeira versão não era essa versão que a gente tá vendo aqui. Era outro artwork, mais estranho e tal, não gostava. Polimerização. Remover trap. Eu acho que nessa época já vai ter o tufão. Carta nunca foi muito relevante. Essa é uma carta que também era muito irrelevante. Poderia ter visto algum jogo, mas não. O fato de você ter que usar 2 para 2 e é uma trap lenta. 2 para 1. Não, são 3 para 1. Você tinha que fazer o -2. Carta ruim. Até pra época. Mystical Elf. Essa carta era bem relevante por ter 2000 de defesa e 6 spellcaster, como eu falei da Yami. Não é que ela era boa, ainda assim era 2000 de defesa, mas ela segurava algumas coisas, principalmente porque tinham muitos decks de luz e trevas e eles se baseavam muito em magos e demônios. E se o cara usasse Yami, ainda assim ele não passava da Mystical Elf, porque ela tinha mais defesa do que a Elfa Gêmea. Tyrone, irrelevante. Castor Guerreiro, adivinha? Extremamente relevante. Castor Guerreiro ATK, procurem. Melhor deck. Lenda. Isso aqui viu algum jogo. Golem Cavador de Cemitério. Viu algum jogo, eu acho que pra tirar a carta do cemitério, mas foi muito pouco. Maldição do Dragão. O mais relevante dele é que ele era um tributo de 2000 de ataque. Isso não era ruim, mas também não era bom. Tinha coisas melhores. Carbonala, Guerreiro Carbonala. Ruim, mais um. Gigante de Pedra. Esse eu acho que era o que tinha um melhor status de level 3 na época. De 2000 de defesa e 1300 de ataque. Ele era uma defesa muito boa.
bicho é brabo, né? Clássico do anime. Urabi, primeiro bicho de 1500 de ataque que a gente vê. Eu acho que esse bicho viu algum jogo? Não. Eu acho que ele viu algum jogo no Duel Links. Porque no Duel Links tinha a habilidade de começar com o campo de dinossauro, que dava 300 de ataque, e ele ficava com 1800, era tipo o segundo melhor ataque do deck. Dragão Negro dos Olhos Vermelhos, dos cards de protagonista é o pior. Nessa época era o mais fraco, mas era o que eu mais gostava. E essa artwork dele é sensacional, é muito boa. Eu amo essa artwork do fundo do meu coração. Era dos cards de protagonista era o meu preferido, tá? Essa artwork é muito braba e ele aparece no anime, mas só que a artwork dele no deck é muito melhor. Na carta ela é muito mais incrível. É uma carta braba, é uma carta linda assim. Eu nunca reparei muito nos detalhes da artwork dele, porque só o impacto de ver o ceifeiro já, nossa senhora. Essa carta é linda, é uma das que eu tinha também na época e eu achava ela linda. Dito isso, é level 5, né? Tem o melhor status do mundo, tem um ataque e defesa de numeração totalmente quebrada. Bom, é irrelevante. Mais uma carta irrelevante, mais relevante dele que é tipo Fiend, mas não, ruim. Pô, que artwork é essa? Konami! Vocês acham que Konami faz besteira desde começou a fazer besteira recentemente? Não, olha aí. Carta ruim, muito ruim. Que coisa é essa, cara? Pelo amor de Deus. Comedor de homens. Sim, depois vem o inseto comedor de homens. Essa é a planta. Esse serve para fazer fusão, ruim. Serve para fazer fusão, ruim. É legal que um tem 1000 de ataque e 500 de defesa e outro 500 de ataque e 1000 de defesa. Como se fosse relevante e a carta continua sendo ruim. Espírito da harpa, eu acho que isso aqui vê alguma fusão, mas nada de muito relevante. Armaril, ruim. Terra, o terrível, muito ruim. Demônio lutador de sumô, que carta estranha. Eu só vim descobrir que ele tem capacete chifrinho roxo no World Championship 2008. Estranhíssimo. Panda enraivecido. Isso aqui também é, tentando lembrar se teve algum jogo, mas carta ruim. Kumo Otoko. Que artwork é essa, cara? Isso aqui é completamente dentre essa carta feia aí, que dá um medo. Nossa senhora, carta estranha. Medabat é um morcego de olho. É um olho. É a. Como é? Sereia encantada. Irrelevante. Não tem nada muito relevante. Farearam. Eu acho que isso aqui também teve em alguma fusão que a gente já viu. A artwork dele era massa. Era braba. Vou falar a verdade. A gente gosta de cara de personagem musculoso. E no meio da chama, pô. Brabo, pô. Carta ruim. Eu detestava ele porque ele sempre vinha na minha mão quando eu jogava com carta falsier. Aí ele sempre vinha na minha mão e ele era ruim. Tá no deck, tinha que vir, né? Mais uma fusão relevante. Esse aqui é pra fazer essa fusão. E ele vinha no deck de Kaiba. Carta ruim. É um dragão com um olho e escudo. Mais uma daqui spell que tá 300. Essa aqui era pra tipo demônio. Essa aqui é pra tipo inseto. Tipo planta. Tipo dragão. Essa aqui é a mais clássica porque teve também alguns reprints dela em estruturais que vieram lá na frente. Principalmente do Kaiba. O do Kaiba com certeza vinha ela. Tipo trovão. Pouquíssimas cartas de trovão, né? A gente viu até agora.
Essa aqui, cara, descobri que ela não pode ser equipada no, cara, descobri que ela não pode ser equipada no Presas Prateadas. Porra, uma das coisas mais tristes da minha vida. Cadê o Presa Prateado? Aqui. Ele é tipo besta. Uma das jogadas mais clássicas é equipar a lua cheia no Presas Prateadas, cara. Por quê? Konami, pelo amor de Deus, vamos consertar isso, cara. Deixa a criançada ser feliz. Enfim, nunca foi relevante, mas eu queria fazer, pô. Deixou triste. Para a defesa, carta ruim. Talvez tenha visto algum jogo, principalmente para tirar esses bichos de 2000 no primeiro set. Nada demais. Cadê? Isso aqui aumenta de dinossauro. Não tem nenhum dinossauro na arte. Mas isso aqui é equipe de dinossauro e faz crescer um chifre. Isso aqui aumenta de tipo bestalada. É uma asa. Faz sentido. 600 pontos de vida. Parabéns. Remédio. Remedinho da planta. Do Goblin. Acho que é a primeira carta da lore do Goblin, né? Que cita o Goblin. Final Flame dá 600 pontos de dano, é a counterpart, né? O Goblin pegando fogo. Espadas da Luz Reveladora, essa carta clássica do anime. Nunca foi boa no TCG não, tá? Era mais pra deck de stall. Deck que segurava e tal, e burns muito antigos usavam isso aqui, que davam burn por turno. Metal Dragon, irrelevante. As duas cartas que usava pra fazer ele, uma delas talvez fosse mais relevante, mas não. Isso aqui era horrível. Level 5 pra 1600 de ataque, era muito ruim. Thunder. Primeiro Thunder que a gente tá vendo. E é um Thunder ruim. Skewered Bird. Eu usava isso aqui no joguinho de PC. De Yu-Gi-Oh! Fora isso, nunca vi jogo. Armed Ninja, eu acho que tem dois ninjas. Tem outro ninja que é o que destrói trap. Esse aqui destrói spell. Não era bom, mas era uma coisinha pra destruir spell a mais. Ruim. Vai fazer com presas prateadas, tá? Fazer com presas prateadas, só que ele era ruim. Certo comedor de homens, a gente já viu a planta. Esse aqui era bom, brabo, destruía monstro. E esse tipo de destruiçãozinha de monstro era relevante. Carta horrível, uma das piores que já tiveram no jogo. Level 5, 1300 por 1600. Carta era muito ruim. Honey Honey, você também viu algum jogo porque ela volta pra mão. Era um inseto comedor de homens que por algum tempo também serviu pra voltar bicho do campo pra mão. Em algumas estratégias foi relevante isso. Mas também não era incrível não. Não vou mentir pra vocês. O cara tá ruim. Tá muito ruim. Mais uma daquelas, né? Outra carta muito ruim. Tinha várias dessas cartas level 5 com ataque baixo e defesa baixo que nunca viram jogo. Esse fazia fusão. É o que eu tenho pra falar. Fazia fusão. Esse aqui fazia fusão com o presa prateado. Ruim. Que coisa é essa, cara? Patrick Estrela ficou doente. Que é isso? Tá maluco. Carta muito ruim. Sensacional, né? Precisa falar? O monstro que renasce, pô. Das melhores cartas desse primeiro pack. Uma das cartas mais caras desse primeiro pack também. Tá banido até hoje. Por que será? Esses efeitos super simples. A Konami não entendia de quão forte isso aqui era. Compre duas cartas de seu deck. Ponto final. E no começo podia 3, né? Isso aqui também podia 3. Nessa época podia 3. Assim, quando no primeiro torneio já tava limitado, mas. É o Exódia. 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 Exódia.
Esse nunca foi relevante realmente competitivamente. O máximo que eu já vi foi um cara dando Prohibition no Exodia e descobrindo que o efeito dele é Win Condition, não é um efeito ativado. Foi muito triste ele perder o jogo pra isso, mas me garantiu boas risadas na época. O Exodia, cara, é brabo. Quem não colocava a posição do Exodia exatamente como o Yugi fazia no primeiro duelo lá contra o Kaiba, tá maluco. Mais uma secreta, né? Eu acho que essa é mais uma secreta desse pack. Deixa eu confirmar. Mas eu acredito que era. Tinham duas Secret Rare nesse pack e eu acho que essa era uma delas, se não me falha a memória. É, Gaia the Dragon Champion. Dito isso, também não era uma carta super relevante não. Você tinha que usar duas cartas que não eram realmente boas, não eram as melhores dos status delas para usar. Porque usar um Maldição do Dragão e um Gaia significa que você não ia usar o Rei Caveira e usar o Dragão Branco, por exemplo, que tinha um status muito maiores. Só o Dragão Branco já bate nele, então não fazia sentido. Mas era uma carta de artwork muito foda e muito legal de se ter. Ainda mais que ela veio Secret Rare no primeiro box. Muito braba. Eu acho que foi isso, né? Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que é isso. É isso. A última são 125 cartas. A última é essa. Se você gostou, anoiteceu enquanto eu gravava, por isso eu tô no escuro. E se você gostou dessa ideia e quer mais vídeos como esse, deixa o like, deixa o comentário. E a gente se vê na próxima. Vou tentar trazer uma vez por mês, não vou ficar fazendo uma vez por semana não, porque dá um trabalho danado. Falou galera, e o Lauren saindo. Tchau, tchau.